aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso aí de tecnologia mecânica, né? Que também é conhecido como processos de fabricação. Algumas escolas adotam também esse nome aí, processo de fabricação. E hoje a gente vai falar de fluido de corte. Fluido de corte é um elemento bastante comum nas empresas que trabalham com usinagem, né? Usinagem convencional, usinagem CNC. É um elemento extremamente fundamental na operação de usinagem, porque ele aumenta bastante a vida útil da ferramenta e não prejudica o acabamento da peça. Então, praticamente todas as operações que envolvem a remoção de cavaco, isto é, usinagem, tem que ter, pessoal, fluido de corte, tá? Então vamos começar falando do que é um fluido de corte. Fluido de corte nada mais é do que um lubrificante, né? Um refrigerante consiste de dois líquidos, dois ou mais líquidos, e esses líquidos são aplicados na região, na interface da ferramenta e da peça, tá? Então, por que a gente aplica, por que a gente utiliza o fluido de corte? A primeira justificativa é a geração excessiva de calor na região de corte, porque ali você vai ter um atrito muito grande da ferramenta na superfície da peça. Então, você tem que utilizar o fluido de corte, senão o calor aumenta demais. E esse calor pode trazer algumas consequências. E a gente vai falar disso no decorrer da nossa videoaula. Vamos falar da função principal do fluido de corte. São três. A primeira é lubrificar, ou seja, reduzir o atrito na interface da ferramenta. A segunda é refrigerar, que é ajudar na remoção do calor da interface da ferramenta com a peça. E por fim, liberar a quantidade de cavaco ou material que está sendo retirada no momento da usinagem da peça. Essas são as três funções principais do fluido de corte, tá? Pessoal, o fluido de corte, para ele atender essas três funções, ele tem que ter propriedades favoráveis, tá? Então, a primeira propriedade que a gente pode falar do fluido de corte é que ele tem que ter uma viscosidade muito baixa, ou seja, ele tem que ter uma capacidade de alcançar rapidamente as regiões mais quentes da interface da ferramenta e, com isso, remover essa quantidade de calor excessiva gerada, tá? Então, é por isso que o fluido de corte tem que ter um elevado calor específico. Quanto maior o calor específico, maior a facilidade do calor sair da interface ferramenta e peça. E, além disso, o fluido de corte tem que ter uma elevada condutividade térmica. A gente já sabe disso das aulas de materiais, que é a capacidade de transmissão do calor de um material ao outro, né? E resistir a altas pressões, porque o fluido de corte, na grande maioria das vezes, em operações de usinagem, ele é injetado em alta pressão, então ele tem que ter essa capacidade também. E por fim, esse fluido de corte ele tem que resistir a altas temperaturas, de forma que ele não se degrada com o tempo, tá? Então você, na maioria das vezes, quer utilizar esse fluido de corte em outras operações. Você não vai jogar ele diretamente no meio ambiente. Você quer circular esse fluido de corte aí dentro da máquina. Então, por isso, ele tem que resistir a essas elevadas temperaturas. Falando ainda na resistência para elevadas temperaturas, existe um fenômeno muito comum na usinagem chamado de aresta postiça de corte. E eu tirei a definição lá do livro do Ferrarese, Fundamento da Usinagem dos Metais, porque é importante a gente saber a respeito desse fenômeno muito conhecido como APC. A aresta postiça de corte nada mais é do que uma micropartícula que é formada na ponta da ferramenta no processo de usinagem. E essa micropartícula ela solda
na ponta da ferramenta, ou seja, ela forma uma nova aresta de corte e aí você começa a prejudicar o acabamento. É por isso que a remoção de calor é importante, porque ela vai evitar essa formação da aresta postiça de corte. E esse fenômeno da aresta postiça de corte, ele já foi cobrado em várias provas de vários concursos. Então é por isso que é importante a gente estudar esse fenômeno aí, porque ele é um fenômeno de desgaste natural da ferramenta. Ele é um indício, aliás, de desgaste natural da ferramenta. Eu coloquei uma figura aqui só para a gente ilustrar, para mostrar para vocês o que acontece. Então aqui nós temos o cavaco, que está sendo retirado da peça, aqui nós temos a peça, e observem que é formada, tá vendo, ó, uma pequena região muito minúscula de material na aresta da ferramenta. Então essa minúscula partícula, ela tem uma dureza muito excessiva, porque há uma diferença brusca de temperatura ali. Então ela chega a ter uma dureza de aço temperado, e isso acaba formando então uma nova aresta de corte na ferramenta, tá? Ok. Continuando então, o fluido de corte ele tem que ter algumas propriedades secundárias, senão ele pode causar danos na máquina e na ferramenta. Tá? A principal delas é não formar particulados, porque se você observar nas máquinas de usinagem tanto convencional quanto CNC, existe um sistema de circulação desse fluido. E se você formar precipitados sólidos, você vai acabar entupindo esse sistema aí e causando um problema que aí você vai ter que executar uma manutenção corretiva nesse equipamento. Então, essa é uma das propriedades secundárias. Outras propriedades que a gente pode citar é a ausência de odores, então o fluido de corte não pode formar odores e nem causar corrosão. Isso é muito importante, porque as máquinas ferramentas são todas fabricadas em aço tratado, né, termicamente, aço retificado. Então, se você promover a corrosão com esse fluido de corte, provavelmente você vai ter um dano, né, uma dor de cabeça muito grande com essa máquina. Vai ter que, né, executar, a vida útil dessa máquina não vai ser tão prolongada, né? E com relação ao operador, esse fluido de corte não pode causar dermatite e nem irritar a pele do operador, né? E por fim, não causar danos ao meio ambiente. Então, logo após a manutenção desse equipamento, você tem que destinar esse fluido de corte para uma empresa especializada, onde eles vão destinar esse fluido de corte corretamente, tá? Como é que acontece a aplicação do fluido de corte? Pode acontecer simplesmente com tubeiras, como vocês estão vendo aqui, ó, esses dispositivos articuláveis aqui, que direcionam o fluido de corte para a região de corte. Borrifadores é um tipo de aplicação bastante comum em máquinas convencionais, tá? Através de ferramentas de corte, vocês estão observando aqui, ó, que essa broca ela tem um sistema de direcionamento do fluido de corte por dentro da própria ferramenta. Não é muito comum esse dispositivo, essa ferramenta, já que você tem que ter um mecanismo especial no acoplamento da ferramenta para fazer isso aí. E as outras aplicações, aqui está errado aqui, né? Eu continuei aqui, está errado. As outras aplicações aí são mais comuns aí na usinagem de ferramentas, né? Podemos classificar os fluidos de corte em algumas categorias, como ar, aquosos, né? Aquosos sempre vai ter água, né? Óleos minerais e algumas misturas. Vamos falar cada um desses casos. No caso do ar, nós utilizamos essa aplicação do ar na região da usinagem de peças e ferramentas quando você tem partículas muito minúsculas de cavaco ou até pó. É um caso muito clássico, a aplicação de ar em usinagem de ferro fundido, tá? Outras aplicações do ar como fluido, podemos falar aí como fluido de corte, é quando você quer uma região, uma área de usinagem limpa, de forma que você queira visualizar o processo. Então, se você utilizar o ar, é mais fácil a visualização, só que aí você não vai ter
um poder lubrificante tão eficaz, tá? Os fluidos de corte à base de água, eles são utilizados, mas não são recomendados, porque eles têm uma capacidade de corroer o material com muita facilidade. Então ele foi um dos primeiros fluidos de corte a serem utilizados, tá? Porque ele tinha uma disponibilidade muito grande, a água você consegue encontrar em qualquer lugar, né? Um baixo investimento. Mas ele tem essas desvantagens aí, ele promove muito rapidamente a corrosão do material e ele não lubrifica com tanta eficiência. O que é mais utilizado hoje, pessoal? O que é mais utilizado hoje são as emulsões aquosas, são misturas de óleo com água, de forma que esse óleo se disperse facilmente na água, ou seja, não forme duas fases, igual o óleo de cozinha, que forma uma fase de óleo apenas e outra fase de água. Não, não é esse caso. Você precisa de um óleo que misture, né, que fique esbranquiçado toda essa mistura, e aí você vai garantir então que essa mistura cumpra bem o seu papel, né? Então, essa mistura aquosa vai ter um alto poder lubrificante, refrigerante, enfim, e vai ter uma menor ação corrosiva. O que a gente se observa também bastante nas oficinas de usinagem é a utilização de óleos puros, tá? Então esses óleos puros, por exemplo, na fabricação de roscas, tá? Que aí você vai ter uma geração muito excessiva de calor, você utiliza esses óleos puros aí, tá? Outros fluidos de corte que a gente cita aqui no material, mas também não são utilizados, por exemplo, os óleos à base de origem animal. Esses óleos, eles não são utilizados porque eles acabam deteriorando muito rapidamente e começa a formar odores desagradáveis, tá? Então, a gente usa também óleos compostos e óleos de extrema pressão, que contém cloro e enxofre, que são aqueles óleos destinados para o caso de injeção de lubrificante a alta pressão. Ok? Pessoal, então agora vocês façam então a lista de exercícios, tá? Relacionada a fluidos de corte, e a gente continua na próxima videoaula, tá? Então um forte abraço aí.